Conhecemos a parábola de Lucas 15, 11 al 32 como a parábola do filho pródigo. Na realidade, essa palavra pródigo não representa bem, nem qualifica bem o filho mais novo, porque pródigo é como prodígio, enfim, na realidade o pai foi prodígio, mas tudo bem, considerando que foi pródigo no sentido talvez de se haver perdido, então Jesus não está só usando um filho perdido, poderíamos dizer que é a parábola dos filhos perdidos, né? Porque Jesus usa a figura de dois filhos, ambos queriam se aproximar de Deus, mas ambos abordagens estavam errados. Os primeiros 3 versos do capítulo que estamos falando nos conta que havia 2 grupos de pessoas que rodeavam a Jesus, os cobradores de impostos, que eram os pecadores, que representavam o irmão mais novo, e os fariseus, que eram líderes religiosos, que representavam o irmão mais velho. O que golpeou e assustou tanto os ouvintes originais é que aqui está o filho bom, entre aspas, e também está o filho malcriado. E Jesus disse que ambos estão perdidos, e realmente ambos não queriam entrar na festa. O pai tem que sair para trazê-los para dentro da festa. Ambos filhos, então, são os filhos pródigos, os filhos perdidos, né? O foco da lição desta semana é compreender que a missão de Jesus é buscar e salvar o perdido. Isto é resultado de amor, do amor e da graça de Deus pela humanidade. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. A missão de Jesus é o título da lição número 8 e vamos falar um pouco sobre algumas parábolas descritas por Lucas. E para comentar essa lição, mais uma vez está conosco o pastor Adenilton Tavares, ele é professor de teologia na faculdade de IAN, na Bahia. Exatamente. Muito obrigado, estou feliz por estar aqui novamente. Muito felizes nós também. O senhor tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, tenho um casal, a Carol, e tenho o Lucas. Que é esse mais novo. O Lucas é mais novo. Vamos falar da parábola do filho mais novo e mais velho agora. Exatamente. Vamos pedir a bênção de Deus para esse momento especial e vamos convidar você também a nos acompanhar para fazer uma oração. Ok, vamos orar. Senhor, é muito bom podermos estar juntos outra vez para estudarmos a Tua Palavra. Estudaremos neste momento um assunto muito importante, a missão de Jesus de salvar o perdido. Rogamos humildemente a Tua bênção e a direção do Espírito Santo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão mais novo, vamos falar um pouco da parábola do filho pródigo. Por que o irmão mais novo saiu da casa do pai? Parece ser que esse é o drama de muitos, o amor de seu pai não conseguiu encher o seu coração. O que aconteceu com o irmão mais novo? É interessante, quando a gente analisa essa parábola, a gente tem a impressão de que a relação entre o filho mais novo com o pai é, de certo modo, uma relação de interesse. Ele quer aquilo que o pai tem, mas parece que não lhe satisfaz aquilo que o pai é. Ele quer o que o pai tem, ele quer a riqueza do pai. E é interessante, quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos, às vezes, Deus nos convidando para buscar a sua face. Mas parece que há muita gente que, em vez de buscar a face de Deus, está querendo buscar as mãos de Deus. Quer as bênçãos que Deus pode dar, mas não quer a relação de amor que Deus tem, que Ele quer e Ele tem, o amor que Ele tem para oferecer. Então parece que o amor do pai não conseguiu satisfazer o coração do filho. E a parábola, ela tem o objetivo de contrastar aquilo que o pai é e aquilo que o filho é. Quando nós pegamos, por exemplo, o capítulo 15, verso 20, quando está falando do retorno do filho, então, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe, que dá a impressão de que o pai estava olhando enquanto o filho estava se aproximando, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, a parábola está descrevendo o pai como alguém que tem íntima compaixão e está tentando descrever o filho como aquele que não está nem um pouco interessado em receber esse amor do pai. O amor do pai não consegue satisfazê-lo. Eu estava analisando essa parábola e me lembrando de um texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo,
E eu acho que as expressões que Paulo utiliza ali, na sua segunda carta a Timóteo, representam bem aquilo que esse filho é. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 4, Paulo diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para mim, essas palavras, elas conseguem descrever o que nós encontramos aqui nessa parábola do filho pródigo. Para mim, essas palavras descrevem o que o filho é. E, em contrapartida, quando nós analisamos a parábola, nós observamos o pai em vívido contraste. Ele é exatamente o oposto do que o filho é. O pai, ele está esperando, o pai ama, o pai tem compaixão, o pai está o tempo todo aguardando de braços abertos o retorno do filho. E aqui temos, então, a característica, o irmão mais novo. Pelo menos ele sabia que estava perdido, Sim. né? E agora o irmão mais velho da parábola, qual era a situação dele? Ele não sabia que estava perdido, né? Qual é a descrição que Lucas faz do irmão mais velho? É interessante que ambos estão perdidos e o filho, pelo menos assim, quando nós observamos o filho mais novo, a gente percebe autenticidade, certa autenticidade no que ele faz. Ele não quer o amor do pai e ele simplesmente vai embora. Mas o filho mais velho, embora não tenha ido embora, o filho mais novo ele foi embora para a terra distante. O filho mais velho, embora não tenha ido para a terra distante, mas o coração dele não estava na casa do pai. Tampouco. O coração dele também estava distante. A diferença entre um e o outro é que o filho mais novo estava perdido fora de casa e o filho mais velho estava perdido dentro de casa. E aí nós observamos a maneira como o pai lida com um e com o outro. Em relação ao filho mais novo, no momento que ele se lembra do amor do pai que ele retorna. E isso aqui é muito importante. Eu me lembro agora de um pensamento de um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele diz que no coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, o ser humano ele não consegue se sentir bem, não consegue se sentir feliz enquanto esse vazio não é preenchido. E só Deus pode preencher. Somente Deus, porque, como diz o Dostoiévski, é do tamanho de Deus. Exatamente. Somente Deus pode satisfazer. Quando a gente pega a parábola, a gente observa que o filho mais novo ele queria se fartar da comida que era dada aos porcos. Ou seja, como ele não permitiu que o amor do pai satisfizesse o seu coração, agora ele quer preencher esse espaço com a comida dos porcos. E nunca será. Nunca vai ser preenchido. Jamais. É impressionante isso. Agora, o filho mais novo, ele pelo menos chega a essa compreensão, ele desenvolve essa consciência. Em relação ao filho mais velho, o pai precisa despertar, desenvolver essa consciência para que ele perceba que está tão perdido quanto o outro. E é no momento que a festa acontece, quando o filho mais novo retorna, que o pai convida o filho mais velho para a festa e ele não quer participar, é a partir daí que ele percebe que o seu coração estava tão distante quanto o coração do filho mais novo. Ele não quis participar da celebração. E também queria controlar o pai, né? Sim. Porque ele reclamou, você gastou tudo isso. Ele está reclamando como o pai estava gastando o dinheiro no filho mais novo, gastou, né? Em outras palavras, ele estava sugerindo como gastar esse dinheiro. Às vezes, como já falamos em anteriores lições, no caso de aquele profeta que foi tragado por um peixe, e ele também queria... Jonas, né? Jonas queria também dizer, Senhor, eu te quero sugerir que eles mates a eles. Queria controlar a Deus. A ideia é que ninguém pode controlar a Deus. É Deus que tem que nos controlar. Sim, claro. A cada um de nós. Claro. Agora, Deus sempre é que busca, né? É a iniciativa de Deus. Nunca é a iniciativa do ser humano. Algumas vezes diz, não, eu voltei sozinho. Na Bíblia nós encontramos sempre que a iniciativa de Deus sempre prima em relação a esse encontro. Em Gênesis 3, saiu Deus a buscar Adão e Eva. Onde estás tu? Sim. E depois, a ovelha perdida foi procurada por Jesus. A moeda perdida foi procurada. O filho mais novo também foi procurado porque
ele realmente foi a consciência, o Espírito Santo que trabalhou nele para voltar, senão não teria voltado também, não era só a necessidade dele. Deus sai ao encontro do filho mais velho para entrá-lo na festa. Parece que sempre é a iniciativa de Deus, né? Exatamente. Na verdade, a Bíblia descreve Deus como o maior missionário. Deus é o maior missionário descrito dentro da Bíblia. Ninguém é maior do que ele. E a vinda de Cristo a essa terra é, por assim dizer, a maior missão transcultural de que nós temos notícia. Então, nós encontramos Deus procurando o ser humano já no livro de Gênesis. No momento que Adão se distancia, Deus já está lá. Então, como já foi mencionado, Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus pergunta para Adão, Adão, onde está você? E aqui há um aspecto importante, porque nós nos perguntamos, será que Deus precisava de fato perguntar onde Adão estava? Deus é onisciente. Então, ele não estava querendo saber a situação geográfica dele, né? Era Exatamente. a situação de pecado. Exatamente, mas aqui é Deus trabalhando no coração humano para desenvolver a consciência de que ele está perdido. Então, se alguém precisa ser salvo, primeiro precisa ter a consciência de que está perdido. Então, Deus está aqui desenvolvendo essa consciência em Adão. Adão, onde está você? Então, Adão está aqui desenvolvendo a consciência de que está perdido. Deus está tomando a iniciativa. Aí nós temos no livro de Lucas o exemplo da ovelha perdida, né? O pastor deixa 99 e vai em busca somente daquela ovelha, a parábola da dracma perdida. Nós temos, voltando à história de Jonas, toda uma nação perdida. Toda uma nação perdida. E Deus chama um profeta para que seja o seu porta-voz àquela nação. É Deus tomando a iniciativa. Quando nós percorremos as páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós observamos sempre Deus. Um Deus que busca. Que busca. E o texto-chave, clímax de todo Lucas, provavelmente seja aquele texto do verso 10 do capítulo 19, 10, que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E essa foi a missão de Jesus, né? Agora, para terminar nosso comentário, escolhemos essa parábola do rico e Lázaro. Essa parábola um pouco não é o propósito de Lucas agora especificamente no programa explicar que se os mortos não morrem vão para o inferno e vivem lá, etc. O propósito da parábola era outro, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Na verdade, a parábola do rico e Lázaro está numa seção que nós observamos que o tema-chave é o amor pela riqueza. Por exemplo, a parábola do rico e Lázaro aparece depois da parábola do mordomo infiel. E o que está acontecendo aqui? Jesus está utilizando uma história conhecida da época, do folclore da época, para aplicar, utilizando essa história para uma aplicação de uma verdade espiritual. Qual é o ponto aqui? A questão que Jesus está mencionando aqui não é que existe vida após a morte. Esse nem é o tema da parábola. Na verdade, o tema da parábola tem que ver com o amor pela riqueza. O que Jesus está fazendo aqui é utilizando uma história conhecida, partindo do conhecido para que as pessoas pudessem interagir com a história, para ensinar um princípio extremamente importante. Tudo que nós temos que fazer, nós precisamos fazer enquanto temos vida, enquanto estamos vivos. Toda decisão tem que ser agora. É por isso que existe uma mensagem de urgência. Por exemplo, nós encontramos às vezes nos evangelhos o texto dizendo assim, vigiai e orai. Né? E os textos chamando nossa atenção para que a decisão seja tomada agora. Porque E o ser humano é especialista adiando coisas. Deixar para depois. Vamos deixar, tá bom, os temas, depois eu decido, depois eu tomo a decisão. A segunda-feira eu começo a dieta, a próxima semana eu vou, e assim, o próximo mês vou fazer um acerto, enfim. Mas parece que fugimos muito do hoje, de agora. E esse tem sido o tema central em Lucas, né? Lucas fala muito de hoje, agora. O que não podes fazer hoje, não poderás fazer amanhã. E alguns queriam dizer, não, fala, volta lá, amanhã à tarde. Se morreu, não tem mais jeito, né? É isso mesmo. Vamos escutar agora o comentário do pastor John, que é o escritor da lição deste trimestre e que vai explicar também, em um minuto, o que é a impressão dele da lição desta semana. Who is the lost? Quem é o perdido, de acordo com o Evangelho?
Essa pergunta que você me fez me faz lembrar a singularidade do Evangelho de Lucas. Apenas no Evangelho de Lucas é mencionada a parábola do filho pródigo. Se não fosse por Lucas, nós não teríamos a parábola do filho pródigo. A maioria das parábolas sobre bondade na literatura humana, bonitas parábolas. Quem é o perdido nessas parábolas? Na parábola do filho pródigo, quem está perdido é o filho, aquele que estava mais perto do pai, que poderia ter tudo em sua casa, mas agora não tem nada, está perdido. Jesus mostrou não apenas a tragédia de estar perdido, ele mostrou a garantia eterna da salvação, que é o mais importante. A tragédia de estar perdido começa com o egoísmo. 3 pontos importantes nessa parábola. O filho chega e diz para o pai: "Dê para mim o que me pertence." Ele foi e gastou tudo. Chegou a viver como os porcos. Comer a mesma comida que os porcos. Então ele olha para ele mesmo e diz: "Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Na casa de meu pai tem tanta comida. Eu deixei toda essa riqueza para viver no lixo." Isso é para onde o pecado te leva. Ele tira você da riqueza e te leva para a miséria, da lei para a perdição. Então, o filho se levanta e diz: "Eu preciso voltar para casa." O pai nunca o forçou a voltar. Mas há algo sobre a lei do pai que é tão magnífica que você nunca viverá sozinho. Ela vai sempre te incomodar dizendo: "Volte, volte, volte." Então Jesus usa essa parábola, a única parábola e o único lugar a falar sobre o filho pródigo é no livro de Lucas. Então Lucas usa essa parábola para mostrar a todos os gentios que se sentiam perdidos. Nós não temos o Messias. Não temos as Escrituras como os judeus têm. Não temos os profetas. Não temos nada. Estamos no deserto. Então Lucas diz aos gentios: "Voltem. Vocês nunca estarão longe de Deus." Jesus veio para salvar vocês. Existem 2 maneiras de tentar controlar a Deus. Uma é rompendo todas as regras, como fez o filho mais novo. E a outra é cumprindo todas as regras e ser muito, muito, muito bonzinho. Então, eu serei tão bom que Deus vai me ficar devendo respostas às minhas orações. Eu serei tão bom e Deus vai ser obrigado a me dar uma vida boa, uma espécie de chantagem para Deus. Eu serei tão bom que Deus vai me ter que levar para os céus. Então Jesus pode ser meu ajudador, meu guiador, meu guardador, etc. Mas não é meu salvador. Dessa maneira eu serei meu próprio salvador. É claro que um cristão tem que obedecer às leis, mas por motivos completamente diferentes. É claro que entendemos que ser perdido como irmão mais novo, viciados, perdidos nos prazeres do mundo, etc. Mas estar perdido na forma do irmão mais velho é muito mais perigoso, porque o irmão mais novo sabia que estava distante do pai, mas o irmão mais velho não sabia. Todas as igrejas vão ter um irmão mais velho e um irmão mais novo. Ainda todo mundo vai ser mais novo e mais velho em algum momento, ainda mais. Isso ocorrerá em cada instante de nossa vida. Oremos para que Deus possa sempre fazer-nos sensíveis e possamos ser achados e responder à busca de Deus sempre. Alguma outra aplicação? Pastor, existe um texto do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: "Sede imitadores de Deus." Sede imitadores de Deus. E aqui, quando nós estudamos essa lição, nós observamos que Deus é o maior missionário descrito na Bíblia. E qual é a maior missão
que é descrita na Bíblia, a missão de salvar o perdido. Amém. Nós somos convidados a fazer a mesma coisa, imitar Deus nessa missão. E nós temos o apoio dele, nós temos todo o céu à nossa disposição para nos ajudar nessa tarefa. Amém. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Existe uma marca distintiva do irmão mais velho. Ele tem desprezo pelo irmão mais novo. Agora entendemos por que foi embora. Mas os irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Só quando você compreenda o Evangelho, vai buscar a salvação dos perdidos. A salvação é um ato de amor. Assim o Evangelho te dá humildade, coragem. Você não precisa de um curso de evangelismo para ser evangelista. Você precisa do Evangelho e esse Evangelho puro de Jesus para proclamar o seu amor aos outros. Eu quero orar para que Deus te faça um verdadeiro evangelista, que recebas o Evangelho em teu coração e possas proclamá-lo com alegria a todos os demais. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que humildemente buscam o reino de Deus, o Evangelho de Deus. Eles possam ser os maiores proclamadores de tua verdade no mundo. Nessa semana também, em nome de Jesus. Amém. Amém.